Olá, o Joilson. Fala, Joilson, meu querido. Explica a diferença de uma estrutura de baixa com um fluxo de alta dentro da estrutura de baixa. Vamos lá, esse tema é muito bom. Mano, por que estão manipulando tanto Bitcoin? Do mesmo motivo que eles sempre manipulam. Você que falou isso, você tem quanto tempo no mercado cripto? Eu tenho mais de 8 anos no mercado cripto. O que está acontecendo agora é o que sempre aconteceu. Totalmente natural. É tranquilo, tranquilo, velho. O que está acontecendo agora com o Bitcoin, movimentação totalmente natural. Vou testar na TickMill. Show. Vamos lá para o quadro para explicar essa questão da estrutura interna dentro de outra estrutura, como é que isso acontece e etc. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Como é a questão de uma estrutura de queda, né, com um fluxo comprador dentro? O que é que significa? É o mercado está passando por uma estrutura, por exemplo, no macro aqui, ó, de queda, só que dentro da estrutura principal de queda, em algum momento vai existir uma estrutura principal de alta. Por quê? Dentro da estrutura, a gente vai ter outra estrutura em um time frame menor se formando. Tá? E a ideia aqui é o seguinte, é que a gente use, por exemplo, a estrutura principal aqui de 1 hora e a estrutura interna aqui pode ser no minuto, tá? A estrutura interna, ela vai contar pra gente o que vai acontecer primeiro na estrutura principal, tá? A estrutura interna, ou seja, o movimento de continuação ou de reversão, ele vai acontecer primeiro num minuto do que numa hora. Por quê? Porque o mercado é fractal. Então, por exemplo, quando a gente está em um fluxo de queda, a gente quer fazer o quê? A gente quer vender. Só que aí a gente pode utilizar as quebras de estruturas internas dentro do mercado para pegar posições de venda em direção à estrutura principal. Isso é uma forma da gente utilizar esse fluxo interno para venda. Como é que seria utilizar esse fluxo interno para venda? Por exemplo, se a gente tivesse aqui atrás um ponto de interesse, uma região de overblock, por exemplo, região de demanda aqui pra gente, tá? O mercado está deixando uma movimentação mais ou menos assim. E o que é que acontece? Se ele interage com essa região de demanda e começa a entrar um fluxo de estruturas compradoras aqui nesse ponto, a gente pode aproveitar esse alinhamento de fluxo para pegar trades de reversão da tendência. Porque vai acontecer primeiro a reversão em 1 minuto do que no gráfico de 1 hora. Fechou? Então tem como a gente pegar uma trade aqui, ó, no 1 minuto e direcionar ela para o próximo ponto do 1 hora. Porque sabe o que acontece? Isso é um ponto importante ser falado. Se uma estrutura principal de queda, os topos são regiões protegidas, ok? Mas quando a estrutura ela for inverter para alta, todos esses pontos do topo aqui pra gente viram o que a gente chama de Internal Range Liquidity. É o IRL. Todos esses níveis aqui vão ser níveis de liquidez interno. Logo, eles serão utilizados por nós como alvos. Então a gente pega a compra com base nesse fluxo interno em direção a esses níveis de liquidez interna que o mercado vai deixando à medida que ele se valoriza. Fechou? Entendido ou não? Vamos lá. Alinhamento de fluxo. Alinhamento de fluxo, é isso. Mostrar o quê? Vamos lá, posso sim. Pode falar a diferença de operar B3 e mercados internacionais para quem está começando a operar, o que é que você recomendaria? Sem dúvida nenhuma, eu recomendaria o mercado internacional. Por quê? O que eu vejo de muita gente começando a B3 é de um tempo para cá querer migrar para o mercado internacional por conta das oportunidades que o mercado internacional tem. Então, sendo bem claro com você, irmão, se eu tivesse começado no mercado hoje, eu começaria pelo mercado financeiro internacional.
E quem quer dar o primeiro passo, abra sua conta na Antic1000 para ter acesso aos ativos. E aí é que vem uma das grandes diferenças que o mercado internacional tem, que é com relação à quantidade de ativos com liquidez boa disponível para operar. Por que a quantidade de ativos? Porque a gente pode mapear diferentes oportunidades em um período específico do dia. Então, por exemplo, se eu tenho a sessão Nova York disponível para operar, ou a sessão brasileira para operar, vamos lá, vamos colocar que você opera de 9 até as 12. 9 horas até meio-dia, 8 horas até meio-dia que seja. Você só vai ter um gráfico para olhar. Isso é necessariamente ruim? Não. Mas se não tiver oportunidade, você vai operar o quê? O dólar. Só que aí já é outro patamar. Vai ser muito mais pesado para você operar. Ou você vai querer operar as ações brasileiras, que aí não tem liquidez praticamente nenhuma. Entendeu? Qual é o ideal? Quando a gente vem para o mercado internacional, e preste atenção, quando eu falo sobre o mercado financeiro internacional, a gente está falando sobre câmbio, a gente está falando sobre commodity e a gente está falando sobre futuros, tá? O que são futuros? São índices. Então, índices americanos, por exemplo, o Nasdaq, S&P 500 e o Dow Jones. A gente está falando de commodities, ouro, prata, petróleo. Câmbio, a gente está falando sobre o mercado Forex. Moedas. E cada um desses ativos, eles têm uma vantagem também sobre a Bolsa Brasileira, que é o quê? A possibilidade de você ter liquidez, ou seja, movimentação, em períodos diferentes do dia. Você pode abrir uma ordem agora de venda na B3? Fala para mim. Você pode abrir uma ordem de venda agora na B3? Não. E aí? Só tenho esse horário, só chego de casa agora para operar. Posso abrir uma ordem de venda na B3 agora? Não. Não, né? Mas eu posso abrir uma venda ou uma compra no Nikkei. Isso aqui é o índice japonês, tá? Que inclusive, certamente, veio buscar... Parece mágica, né? Olha isso aqui. O modelo mais simples de FIBO, você pegaria uma entrada agora aqui nessa movimentação. Ou seja, você tem o horário, entendeu? Disponível aqui para você fazer essas movimentações. Então, você tem praticamente as sessões de mercado a seu favor. Então, você pode operar durante a Ásia, você pode operar durante Londres, entendeu? E você pode operar durante Nova York, que é praticamente o horário brasileiro. E esse ponto de entrada que eu mandei para vocês aqui, agora é esse aqui, ó. Da nossa aula de modelos de entrada, utilizando o FIBO. Vou mostrar rápido que é para não... Cadê? Okay. Modelo de entrada utilizando o FIBO. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro modelo de entrada com Fibonacci, né? Primeiro modelo de entrada aqui com FIBO, praticamente dando setup agora no Nikkei. Tá? Se você quisesse abrir a operação agora, tem o Nikkei. Daqui a pouco, às 10 horas, a gente vai ter o índice de Hong Kong, que é o HK50. Então, ao ter acesso ao mercado financeiro, internacional, você consegue ter as movimentações de outros ativos a seu favor. Por exemplo, aqui tem HK50, ó. Está praticamente fazendo o mesmo cenário que o índice japonês. Chegando a mais um ponto de entrada aqui da nossa FIBO. Praticamente isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha esse trade aqui. O que é que seria? Quebra de estrutura. Significa o quê? Movimentação de continuidade. O mercado recuou, veio buscar o que pra gente aqui embaixo? Regiões de demanda. Mais uma região de FIBO. Tá? Então a gente poderia utilizar essa confluência para fazer uma execução aqui de compra no HK50, entre outros modelos que inclusive eu estava passando para o mentorado, né? Agora o Felipe, sobre a questão do HK50, né? Um padrãozinho bem legal que ele tem aqui. Quem sabe eu faço uma live só sobre Ásia na nossa comunidade também, velho. Vai ser massa. Tá? Hong Kong, o índice japonês, AUD, NZD. Então, assim, tem vários ativos que, ao você abrir conta em uma corretora internacional, você começa a operar, entendeu? E aqui eu tô falando só da ponta do iceberg. Se a gente entrar em mesa proprietária, vai embora, entendeu? Porque aí a gente consegue ter acesso a um capital institucional mais barato do que a gente consegue no Brasil, por exemplo. Fechou, irmão? Praticamente essa diferenciação, por isso que eu começaria pelo mercado internacional. Deixa eu ver aqui. Fechado, sinistro. Aí, ó, consigo operar à noite porque eu trabalho de dia. E essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Que eu tenho até um vídeo que eu falo do CL Trader, né? Inclusive eu tenho que fundar, acho que eu vou gravar outro vídeo desse.
Mas para quem opera... Veja só, dá a solução para você aqui agora. Se você trabalha durante o período da ação de Nova York, não invente negociar Nova York. Porque ou você vai se sair mal no trade ou você vai se sair mal no trabalho e o principal é acontecer os dois. Então não faz sentido ficar dando um murro em ponta de prego. Entendeu? Você tem que se adaptar à situação do mercado. Então tem dois cenários para você. Ou operar no mercado financeiro internacional, operando ativos asiáticos, como Nikkei, HK50, se você quiser índice, se você quiser Forex, GBP-JPY, né? NZD-AUD, GBP-NZD, entendeu? Ou você vai montar posições de swing trade. Que aí você faz uma análise durante a semana, marca os seus pontos, coloca a sua ordem limite, quando chega é ativada automaticamente. Então essas são as duas únicas formas que eu vejo, tá? Por quê? Se você ficar tentando bater cabeça durante a sessão Nova York, é muito provável que você não consiga se ter uma performance boa, entendeu? Porque trade, de fato, é uma profissão que exige alta performance. Então, se o foco estiver dividido, né, durante a sessão operacional, fica mais difícil, entendeu, irmão? Boa noite, obrigado pelo conteúdo. Manda um abraço para minha esposa, Elisângela e Monique, minha filha. Um abraço, Elisângela e Monique, sua filha, velho. Vamos lá. Se você não faz parte da comunidade, eu tô pensando em fazer uma promoção do Dia dos Namorados, velho. Quem sabe, hein? Se você entrar na comunidade, pode levar a sua esposa pra comunidade também, velho. Que é aquilo, casal que opera junto, cresce junto. Por exemplo, tem uma das minhas mentoradas, né? Que ela fez a mentoria junto com o marido dela. Entendeu? E é isso, quando você tem uma pessoa que está ali alinhada com o seu propósito, que te incentiva, né, no mercado, que não fica dizendo que é besteira, porque muitas vezes acontece isso, tá no computador, tá jogando, né? Ué, vagabundo, chega do trabalho, não dá atenção para mim, vai direto para a tela. Não é isso? Mas o pessoal que se apoia, eu dou o maior valor. Tá certo? Ó, verdade, a Carolina aí, ó. Exatamente, ela mesmo. E agora tá os dois lá na comunidade, velho. É isso. Vamos pra cima. Casal que opera junto, cresce junto. Um abraço aí, viu? Tava conversando com ela sobre isso hoje. É, velho. Eu falei até pra Carolina aí, minha mentorada, quando a gente fez lá a mentoria, eu disse, pô, isso é muito legal, você tem uma pessoa que te apoia, que tá ali do teu lado, entendeu?